Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz de Jesus. Convido você hoje, mais uma vez, a refletirmos e meditarmos, contemplarmos o Evangelho de nossa salvação que a Igreja nos oferece. E as palavras do Evangelho de hoje estão no capítulo 9 do evangelista Lucas, nos versículos 18 a 22, que nos falam sobre a profissão de fé do apóstolo Pedro e também sobre o anúncio, o primeiro anúncio da morte, da paixão e morte de Jesus no Evangelho de Lucas. O que acontece antes do Evangelho de hoje? A multiplicação dos pães. Logo após este evento, este fato, Lucas quer nos relatar em sua obra, o Evangelho, algo que é de extrema importância. Duas perguntas que Jesus faz para os seus discípulos. A primeira nos coloca diante das pessoas, das multidões, inclusive aquelas que comeram os pães e se saciaram. Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Nesta pergunta estão contidos os inimigos de Jesus, aqueles que os perseguem, aqueles que por ele foram curados, aqueles que ouviram as suas palavras, os discípulos, aquela multidão de pessoas que estavam ao redor de Jesus. Porém, esta pergunta se dirige só àqueles que estavam mais próximos de Jesus e eles são convidados, portanto, a olhar ao seu redor e dar uma resposta. Quem pensam os homens ser Jesus? Se você se fizer esta pergunta, se eu me fizer esta pergunta, poderemos já ter diante de nós uma clareza sobre o que as pessoas entendem sobre Jesus, sobre o que elas buscam, a quem elas procuram. E talvez nos ajudará muito em nosso trabalho de evangelização. Quem é Jesus para as pessoas? A quem eles procuram? Alguém que cure? Alguém que multiplique os pães? Alguém que faça milagres? Ou procuram um mestre para lhes orientar a vida e a quem eles possam seguir? Então, já nesta primeira pergunta, nos colocamos diante da necessidade de contemplar, ou seja, de olhar ao nosso redor, talvez dentro aí da sua casa mesmo, e se perguntar: quem pensam aqueles que moram comigo? Quem eles pensam que é Jesus? E esta pergunta te ajudará a decifrar muitas coisas que talvez você aparentemente não consiga compreender. Quem é Jesus para o teu esposo? Quem é Jesus para a tua esposa? Quem é Jesus para os teus filhos? E isto nos ajudará, inclusive, no anúncio do Evangelho que podemos fazer. Porém, Jesus nos leva numa viagem interior, íntima, e ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Se a primeira pergunta era genérica e poderíamos olhar para fora de nós, nesta segunda pergunta, Jesus é direto, essencial e como uma flecha atinge o nosso interior, a nossa intimidade e exige de nós uma resposta positiva ou a rejeição, a irreverência ou o acolhimento de quem é Jesus dentro de nós. Por isso, querido irmão, não há muito o que dizer. A resposta é pessoal. É você quem deve dizer: quem é Jesus para mim? Esta pergunta deve te incomodar. Esta pergunta necessita de uma resposta. E não pode ser o outro a dizer quem é ele para mim. É necessário que seja eu mesmo que lhe responda a partir de minha experiência. E talvez o que você descubra é que você tem pouquíssima experiência, pouquíssima intimidade com aquele que é o nosso Senhor e Salvador. No final das contas, o que se exige de nós é que saiamos de uma posição de espectadores para nos tornarmos discípulos de Jesus.
Neste sentido, concluo esta reflexão fazendo um convite a você que ainda não fez o discipulado em nossa comunidade. Se você é de São José do Rio Preto, iniciaremos dentro de poucos dias uma nova turma deste itinerário de formação para discípulos. Se você é de fora, aguarde, porque brevemente teremos uma próxima turma online e você poderá participar. E talvez isto lhe ajudará a descobrir com maior propriedade quem é Jesus. Além das opiniões dos outros, além da tua própria opinião. Quem é Ele, segundo as suas próprias palavras. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.